Ela disse, não dou mais prompt pro Cloud, eu rodo um loop. Esse fenômeno se chama Contest Hot. Existe essa forma de pensar, a gente mudou mais mas isso às vezes dava resultados melhores. Renka, ultimamente eu tento ler a timeline do X e não entendo mais nada do que estão falando. O que aconteceu de repente? Os posts sobre desenvolvimento com IA ficam falando de Contest Engineering, a NES não sei o que. Aí aparece Loop Engineering e eu fico tipo, o que é isso? Já não consigo mais acompanhar a conversa. Hoje em dia se você não acompanha de perto, fica para trás rapidinho. Pois é, quando tento ler um artigo, nem sei o significado dos termos, e aí a base toda desmorona. O vocabulário de desenvolvimento com IA cresceu bastante desde o fim de 2024 até agora. Então hoje eu vou organizar todas as palavras de IA que surgiram nesse último ano e meio. Que alívio! Quais termos a gente vai ver? Começa com Vibe Coding, depois Contest Engineering, RNS Engineering. E vai até o Loop Engineering, que tá em alta agora, a gente passa por tudo isso. Ótimo! Agora sim eu vou conseguir ler a timeline de novo? Como são muitos termos, vamos organizar primeiro em ordem cronológica. Há um período de pouco mais de um ano e meio, do fim de 2024 até julho de 2026. Surgiram tantos termos assim em um ano e meio? Existe uma ordem nas tendências. Primeiro veio o Prompt Engineering. Isso era sobre como escrever bem um único prompt. Depois veio o Contest Engineering, lá pelo outono de 2025. O foco mudou para como gerenciar o contexto da conversa inteira. Depois disso veio o RNS Engineering, que é o design da estrutura que roda o modelo. Prompt, contexto, RNS, parece que foi se expandindo cada vez mais para fora, né? Isso mesmo. E aí, já em 2026, surgiu o Loop Engineering. O Boris Cherny, do Cloud Code, disse uma coisa interessante sobre isso. Ele disse, não dou mais prompt pro Cloud, eu rodo um loop que dá prompt pro Cloud. Ou seja, automatizar quem fica dando os prompts. É a ideia de o humano sair do papel de digitar os prompts. Agora eu vou explicar cada palavra dessa linha do tempo, em ordem. Em fevereiro de 2025, o André Karpathy criou o termo Vibe Coding. Vibe Coding eu escuto bastante, mas acho que não sei o significado exato. O sentido original é um estilo de desenvolvimento onde você confia nas sugestões da IA e nem olha o código em si. O próprio Karpathy disse que era mais para projetos de fim de semana. Faz sentido, porque num projeto de hobby de fim de semana, o que importa é só funcionar, né? Mas surgiu um problema, esse termo ganhou vida própria. Até quando profissionais desenvolviam usando LLM, começaram a chamar de Vibe Coding. Aí parece que os profissionais estão escrevendo código de qualquer jeito. Exatamente. Por isso Simon Willison propôs outro termo, Vibe Engineering, um estilo que usa LLM para ganhar velocidade, mas mantendo a qualidade. Ou seja, você continua fazendo teste e revisão direito. E também tem o termo Agentic Coding. É quando você passa o trabalho por tarefa para o Cloud Code ou o Codex. Vibe Engineering, Agentic. Então saber diferenciar é importante. Eu pensava que quanto mais tempo o agente roda, mais inteligente ele fica. Na verdade é o contrário. Quando você deixa rodando por muito tempo, a precisão cai. Eu achava que quanto mais o histórico de conversa cresce, melhor ele entenderia o contexto. Pois é, faz sentido pensar assim, mas quando o número de tokens aumenta, a precisão para lembrar informações cai. Esse fenômeno se chama Contest Hot. O contexto apodrece, então, quem batizou isso? Em julho de 2025, a Chroma Research deu esse nome num relatório técnico. Ou seja, aquela premissa de quanto mais contexto, melhor caiu por terra. Então, tipo, os resultados de ferramentas no meio de uma conversa longa acabam sendo esquecidos? Isso, numa conversa de 100 mil tokens, as informações do meio ficam difíceis de recuperar direito. E a abordagem para lidar com esse problema é o Contest Engineering. A Anthropic definiu isso oficialmente em setembro de 2025. E na prática, o que se faz? Por exemplo, Compaction é a técnica de resumir e comprimir o histórico da conversa. Também tem o tool Result Clearing. Você descarta o conteúdo de resultados antigos de ferramenta e mantém só o registro da chamada. Como dá para buscar de novo se precisar? Pode apagar o conteúdo mesmo, né? Também existe a ferramenta Memory. Ela salva o progresso no armazenamento externo e permite passar de uma sessão para outra. Então era agora não é mais carregar todo o contexto de uma vez, e sim gerenciar com inteligência. Entendi, questão do Contest Hot, mas escrever o mesmo aviso no prompt toda vez é meio chato, né? Tipo, lembra de rodar os testes ou não comita sem avisar. Isso dá para resolver com o CLAUD e .md. Há um arquivo que fica na raiz do projeto, meio que um manual de regras que o agente lê logo de cara. Então a ideia é transformar as regras num arquivo e comitar junto com o código. Isso. Ali você escreve coisas como todos os testes precisam passar com o npm test, ou pedir permissão antes de dar git commit.
Aí mesmo com mais gente no time, o agente segue as mesmas regras. Já ouvi falar de AG e NTS.md também? Qual é a diferença? O CLARUD e .md é exclusivo do CloudCode. Já o AG e NTS.md funciona como um padrão comum entre agentes diferentes. Ferramentas da família Codex também leem esse arquivo, então dá para unificar entre fornecedores diferentes. Ouvi dizer que isso combinado com Prompt Caching também ajuda no custo. É isso mesmo, porque ele é tratado como um System Prompt fixo, então o cache funciona bem melhor. Eu achava que bastava trocar para o modelo mais recente para deixar o agente mais esperto. Pois é, mas às vezes até com o mesmo modelo a taxa de sucesso muda completamente. Por exemplo, usar Cloud Code versus chamar a API crua direto dá resultados bem diferentes. Mas é o mesmo Cloud, né? O que muda? É a parte que envolve o modelo, ou harness. Existe essa forma de pensar, agente modelo mais harness. E o design do harness influencia o resultado tanto quanto a escolha do modelo. E o que exatamente entra nesse harness? Primeiro tem o sandbox, um ambiente de execução isolado para comandos destrutivos. Mesmo que o agente quebre alguma coisa, isso fica contido e não afeta o resto. Se dá para desfazer o estrago, dá para confiar operações mais arriscadas pro agente. Depois tem o Permission Mode, que define até onde ele confirma antes de executar uma ferramenta. Vai desde o modo que confirma tudo até o modo YOLO, que libera geral. Se aprova tudo manualmente não automatiza nada, mas liberar tudo também parece arriscado. Tem também o SOX, um mecanismo que roda comandos arbitrários em eventos específicos. Tipo mandar uma notificação quando para, ou rodar um formatador antes de executar uma ferramenta. Então dá para embutir no sistema aquilo que a gente fazia manualmente toda vez? O subagente também faz parte do harness, é um mecanismo onde o agente pai delega trabalho para um agente filho. Separando um exclusivo para busca e outro para revisão, o contest hot também fica menos provável. Então não é só sobre o modelo, é a era de desenhar o ambiente ao redor dele. Já entendi mais ou menos o que tem dentro do harness, tipo sandbox e UX. Mas MCP e A2A, esses padrões de conexão externa, começaram a se misturar na minha cabeça. Faz sentido? Os dois são padrões de conexão, é? Então é fácil confundir mesmo. Vamos organizar pelo MCP primeiro? É um padrão que a Anthropic lançou em novembro de 2024. Esse é um protocolo comum para conectar agentes com ferramentas externas. Você sobe um servidor MCP para ferramentas como Slack, GitHub ou Playwright. Sim, já dá para conectar tudo com o mesmo protocolo. E dá para usar da mesma forma tanto no Cloud Code quanto em outros agentes. Então não precisa escrever código de integração separado para cada ferramenta. Já o A2A é um padrão que o Google Cloud lançou em abril de 2025. Esse é um protocolo para conectar agentes entre si. Agentes entre si? Tipo em que situação isso é usado? Tipo um agente de compras delegando trabalho para um agente de vendas feito por outro fornecedor. Agentes construídos com frameworks diferentes conseguem trabalhar de forma coordenada. MCP conecta ferramentas, A2A coordena agentes entre si, cada um tem seu papel. E também tem o Skills, um padrão que a Anthropic lançou em outubro de 2025. Esse é um padrão para reaproveitar procedimentos e conhecimento prático entre agentes. Padrão de procedimento? Qual é a diferença para o MCP? O MCP adiciona o que o agente consegue fazer e o Skills adiciona como usar isso. Tipo o passo a passo de checagem de deploy, ou como conduzir uma revisão. Aquele trabalho repetitivo que você escrevia no prompt toda vez pode ficar resumido no skill.md. Então o MCP adiciona capacidade e os skills adicionam o modo de usar, eles se complementam. Você mencionou o subagente mais cedo, queria entender um pouco melhor. É um mecanismo onde o agente pai passa uma tarefa específica para um agente filho. O busca roda no agente para busca, revisão de código roda no agente para revisão, cada um em processo separado. Então a ideia é preparar um agente especializado para cada tarefa. Isso, dá para separar os prompts especializados e o contexto hot também fica menos provável. Só o resumo do trabalho do filho volta para o pai, então o contexto principal continua leve. Então quando a tarefa termina, o contexto do agente filho é descartado inteiro, e por isso não estraga. E tem mais uma coisa que vale lembrar, execução paralela usando Git Worktree. Worktree? Aquele negócio de expandir uma branch numa pasta separada, né? Isso, dá para colocar múltiplas branches do mesmo repositório em pastas fisicamente separadas. Usando isso, vários agentes conseguem trabalhar ao mesmo tempo sem os arquivos entrarem em conflito. Então dá para evitar aquele acidente de dois agentes tentando editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo e quebrando tudo. No Cloud Code, basta especificar Isolation, Worktree no Workflow. Divide com subagente e isola com Worktree. É o padrão básico de paralelismo, né? Teve uma descoberta interessante que virou o protótipo do Loop Engineering. Protótipo? Tipo, alguém criou uma teoria? Um cara chamado Geoffrey Huntley publicou uma coisa chamada Half Loop. E o conteúdo é só uma linha de shell script.
Há um loop infinito com Willy, que fica jogando o mpt.md pro code sem parar. Só isso? Fica só reenviando o mesmo prompt sem parar, né? Isso, nada de orquestração complexa, nada de condicionais. Mas isso às vezes dava resultados melhores que workflows super elaborados. É meio paradoxal? Repetição simples vencendo controle complexo. O nome vem do Ralph Wiggum, dos Simpsons. Aquele personagem meio bobinho? Por que esse nome? Parece que é a ideia de repetir a mesma coisa sem pensar muito. Foi essa descoberta que deu origem ao termo loop engineering. Então uma nova filosofia de design nasceu de um loop simples. O Ralph Loop era uma linha de shell script, mas hoje já ficou bem mais sofisticado. Como exatamente isso evoluiu? Por exemplo, tem uma configuração que usa GitHub Actions com Chrome para rodar o Cloud Code periodicamente. Ela inicia num horário fixo todo dia, resolve SUS e cria PR. Ou seja, o trabalho anda sozinho mesmo, sem alguém digitar o prompt. Isso, é exatamente isso que o Boris Cherny quis dizer com o trabalho é fazer o loop rodar. Mas se é só repetir sem parar, não tem fim, né? Quando isso para. Tem um mecanismo chamado comando goal. Você passa um objetivo. Ele fica em loop automático até atingir esse objetivo. Outro modelo é quem julga se foi alcançado. Então dá pra dar uma instrução tipo continue corrigindo até os testes passarem. E outra coisa importante para rodar por muito tempo é o Durable Execution. Durable? Tipo uma execução persistente. Há um jeito de executar em que, mesmo se o processo travar, dá para retomar de onde parou. Numa tarefa que leva horas, cair no meio e ter que recomeçar do zero seria muito ruim. Então Loop Engineering é justamente projetar o próprio mecanismo que faz o loop rodar? E agora os termos eram sobre como fazer o agente funcionar, né? E a evolução do próprio modelo, como anda ultimamente? Já ouviu falar do termo Reasoning Model? Tipo o O1, que pensa antes de responder, né? Isso é um modelo que executa um raciocínio interno antes de gerar a resposta. Parte dos tokens gerados é usada no raciocínio intermediário, não na resposta final. Tipo em problema de matemática, escrever o desenvolvimento em vez de já soltar a resposta? Bem próximo disso. Em setembro de 2024 a OpenAI lançou o O1, e essa tendência se espalhou. O Cloud também tem um recurso chamado Extended Thinking. Mas ele não pensa a fundo toda vez, né? É um raciocínio híbrido, que só pensa a fundo quando é necessário. Dá para alternar entre low, medium e high com o parâmetro effort. Então pergunta fácil responde na hora com low, e questão difícil deixa pensar com calma no high. Por trás dessa ideia está o conceito de Test Team Compute. É a técnica de investir poder de computação na hora da inferência, não no treinamento. Então deixar o modelo mais inteligente não depende só de treinamento. Coloquei na tela as palavras que apareceram hoje. VB Coding, Contest Hot, CLAUD e .md e AGNTS.md. Arnes, MCP, A2A, Skills, Subagent, Worktree em paralelo, Half Loop, Loop Engineering, Reasoning Model. Recapitulando o fluxo, começou na era de aprimorar o prompt. Depois veio a era de gerenciar todo o contexto e a era de projetar o ambiente que roda o modelo. E agora chegamos na era de projetar o próprio loop. O ser humano está se afastando aos poucos de quem digita o prompt. Se você tiver esses termos na cabeça, deve conseguir acompanhar artigos recentes de IA e as discussões no X. Eu tava com dificuldade de entender a Timeline, mas agora acho que consigo acompanhar a conversa. Se alguma palavra te chamou a atenção, dá uma revisada no capítulo correspondente. Acho que a Sharina aqui curtiu o Half Loop. É engraçado ser simples e forte ao mesmo tempo. É legal, né? Acho que ter um mecanismo tão simples na vanguarda é o que torna o desenvolvimento de IA atual interessante. Os termos devem continuar aumentando, então quando essa linha do tempo crescer mais eu resumo a continuação.